um alto-falante muito potente e completamente diretivo, onde ele consegue focar a energia sonora em um ponto, tendo assim um alcance assim significativo. E eu indiquei esse material para o pessoal dos presídios. Acho que eu fiz até aí o podcast falando, senhores, comprem o L-Rad ou essa arma de energia dirigida acústica, que você evita estar jogando luz e som, granada, uma arma com estilhaço, depois vai evoluir para ti, depois você vai matar todo mundo. Porque aqueles caras chatos no telhado lá, fazendo protesto lá, queima tudão, joga aumenta a potência que o cara não aguenta ficar. Eles colocaram, tem um modelo para aeronaves, né, para helicóptero, que eles colocam de baixo e aciona de dentro da cabine. Porra, o cara não suporta. E é grande. O que a Venezuela usou, com certeza foi em Black Hawk, o Black Hawk especial, deve ter sido de alta potência. Tora o tímpano da pessoa. E outra coisa. O New York Post colocou em teoria, entrevista de um dos guardas que fez parte ali, que estava na Venezuela durante o ataque da Venezuela, durante o ataque do Trump e de suas tropas na Venezuela. E até o momento, a única coisa que se sabe é que a Caroline Leavitt, que é a porta-voz dos Estados Unidos, aquela que a gente vê sempre falando na Casa Branca, repercutiu, ela repostou ali a matéria, apesar de não ter dado quaisquer declarações sobre isso. Essas declarações envolvem frases como essa. Veja bem, estávamos de guarda, mas de repente todos os nossos sistemas de radar desligaram sem qualquer explicação. Em seguida vimos muitos drones sobrevoando nossas posições, não sabíamos como reagir. Eles eram tecnologicamente muito avançados, não se pareciam com nada que já tivéssemos enfrentado antes. Éramos centenas, mas não tínhamos a menor chance. Eles atiravam com tanta precisão e velocidade que parecia que cada soldado disparava 300 tiros por minuto. Em um dado momento, eles lançaram algo, não sei bem como descrever. Foi como uma onda sonora muito intensa. De repente, me senti como se minha cabeça fosse explodir por dentro. Todos começamos a sangrar pelo nariz, vomitando sangue. Caímos no chão sem conseguir nos mexer. Não conseguíamos nem ficar de pé depois daquela arma sônica, seja lá o que fosse. Na sequência, os que estavam vivos ainda foram mortos. Aí estamos falando de um membro da guarda venezuelana, lembrando que os 32 mortos que nós repercutimos aqui, dos guardas pessoais do Maduro, vejam bem, há vários níveis ali de militares, eram cubanos. Essa arma chamou muita atenção porque, Mano Walter, eu vou pedir para você jogar aqui do lado as imagens, porque armas sônicas, rapaziada, elas já existem. Como você pode ver aí, existem diversos tipos de arma sônica utilizadas ao redor do mundo. Não sei se temos alguma no Brasil, todas são de forças policiais fora daqui, que nós pegamos aí para colocar no nosso news. Essas armas sônicas, elas podem destruir paredes, elas podem deixar pessoas surdas, elas podem ser utilizadas para desabilitar, não sei se é essa palavra, veículos militares como naves, tanques, navios. Elas podem ser utilizadas para destruir radares, elas podem ser usadas para muitas coisas. Essas que vocês estão vendo nas imagens são armas sônicas que já existem tanto nas Forças Armadas como até em forças policiais, já que a polícia australiana, por exemplo, usa isso para dissipar manifestações, pois é simplesmente impossível continuar uma manifestação quando uma arma sônica dessas é ativada. Mas Júlio Roque, esse nível de armamento que, em teoria, os Estados Unidos utilizou, e nós acreditamos ser verdade, porque a própria Caroline compartilhou aí a notícia, como seria isso, Júlio? A que ponto chegamos? Fora o detalhe de toda a descrição que esse militar deu, de como foi a entrada, eles não perceberam, os radares foram desativados. Quando eles viram, assim, eram 20 homens naquele momento, mas pareciam 300. Então, quer dizer, era uma missão, depois de iniciada, com um começo, meio e fim muito bem traçado e com armas que eles nem esperavam, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, Júlio. E explica pra gente também
a possibilidade de uma arma sônica fazer isso, que as pessoas sangrem pelo nariz, pela boca, vomitem sangue, fiquem atordoados. O camarada falou, parecia que a minha cabeça ia explodir. Júlio Roque. Bem, Eric, tudo começa quando você nega o espaço, negando o espaço por não se defender. A guerra eletrônica dos Growler atuaram primeiro para parar os radares e a sua defesa antiaérea de mísseis. Assim, poderiam voar outras aeronaves de transporte de pessoal e outras aeronaves de ataque, dando segurança a essas aeronaves, né, e desembarcar o pessoal lá, só com essa superioridade. Tudo começa por aí. Mas aí vem o relato desse segurança que estava lá e o que tudo indica que é uma arma sonora ou arma sônica. Tudo deriva de um equipamento conhecido como LRAD, Long Range Acoustic Devices, que nada mais é do que um grande microfone super potente, um alto-falante muito potente e completamente diretivo, onde ele consegue focar a energia sonora em um ponto, tendo assim um alcance significativo. Para que isso é usado atualmente? Essa tecnologia existe e está na internet e vários países a possuem. Ela pode ser usada nos resgates, então ela tem nos navios e nas aeronaves para você se comunicar com alguém que está no mar perdido. Esse alto-falante, ele tem a capacidade de elevar o tom de voz a muito longe, então ajuda, né, nessas operações de resgate. Do outro lado, nós vemos também o uso em manifestações. Por quê? Porque praticamente ele é traduzido de acordo com a sua intensidade com uma arma não letal ou arma menos letal. Por que a gente está falando isso? Para serem usada em distúrbios civis, onde o som acaba liberando o local e as pessoas não conseguem ficar ali. O som é uma frequência que é estabelecida e colocada, gravada nesse alto-falante que fica em cima de viaturas. Vocês podem pesquisar, né, G20 Pittsburgh, que você vai ver os vídeos, né, do LRAD sendo usado contra distúrbios civis. Essa tecnologia já existe, como eu falei, o Brasil a possui algumas fragatas, né, alguns navios da Marinha do Brasil, e o Corpo de Fuzileiros Navais também possui algumas unidades para esse sistema de resgate, por exemplo. Mas a tecnologia foi estudada, né, por grandes cientistas americanos e viram que se colocar o ruído, a frequência correta, com a intensidade correta, você transforma isso numa arma. Essa inquietude pode virar incapacitação. Então, a gente entra agora numa área chamada DEW, Direct Energy Weapon. São as armas de energia diretiva, que podem ser luz, micro-onda ou som. Então, na parte da luz, que trabalha com luz, são as armas, né, que são a laser, que é a luz mais concentrada possível para derrubar drones, efetuar defesa de mísseis. Vários países já colocaram essas armas em operação. Japão, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Israel agora lançou o último a lançar esse tipo de defesa contra mísseis e aeronaves e drones por laser, foi Israel. Passamos pela área de micro-ondas e vamos também pela área do som, que é o som totalmente diretivo, como eu exemplifiquei aqui. Então esse ataque acontece primeiro parando todas as defesas antiaéreas. Depois essas aeronaves vêm com uma possível, né, tecnologia oriunda desse LRAD, que faz com que o oponente, né, as pessoas que estejam ali naquele local, passem mal, como foi citado, sangrando pelo nariz, pelos ouvidos, vontade de vomitar muito grande. Então essa incapacitação, ela é oriunda de um equipamento novo ou algum teste de um equipamento análogo ao que nós citamos, só porém com uma energia muito grande. E quando a gente fala de energia e potência, a gente fala de tamanho, porque esses eletrônicos funcionam com baterias. Então, para se ter uma energia muito grande dispensada pela arma, é necessário ter uma bateria ou uma fonte de energia para fornecer essa potência. Então, poderia se pendurar esses equipamentos em aeronaves e essas aeronaves incapacitar grupos humanos de grande capacidade.
E aí você vê uma nova tecnologia surgindo, um novo teste surgindo na área militar, onde primeiro você incapacita todos aqueles atacantes e depois faz o ataque sem ter uma perda. Foi o que mais ou menos aconteceu. Então a gente já imagina que essa tecnologia pode estar sendo lançada pelos Estados Unidos pela primeira vez. Mas quando a gente cita a primeira vez, a gente peca, porque se você voltar, né, alguns anos em Cuba, você vai conhecer a Síndrome de Havana, onde alguns diplomatas passaram mal e tiveram os mesmos sentimentos que tiveram as pessoas, o segurança que relatou da Venezuela. Então a Síndrome de Havana poderia ter sido um teste do mesmo tipo de arma, porém do lado contrário, do lado dos russos, porque os alvos foram diplomatas americanos. Então parece que o mundo agora se volta para esse tipo de arma, onde você primeiro incapacita os seus adversários e depois você vem com a tropa para simplesmente prendê-los ou matá-los sem nenhum tipo de retórica, nenhum tipo de defesa. Então parece que isso que aconteceu, né, com o ataque americano dos Estados Unidos na Venezuela. E é tudo que a gente pode dizer, porque o LRAD é um equipamento que você pode procurar aí na sua internet e você vai ver empresas vendendo ele, como apareceu nas imagens, né, ali, o 100, que é o menor, o 400, que é o mediano, e o 1980, se eu não me engano, o número do modelo, que é gigantesco e tem uma potência muito maior, que é levado em navios. E eu não duvido de ter algum novo tipo de, né, equipamento análogo, com uma potência talvez o dobro ou o triplo, que possa simplesmente incapacitar áreas inteiras. E se nós estamos falando disso, também podemos especular sobre o que a gente comentou no outro Fala Glauber News, falando da aparição de um drone MQ-160 Sentinel. Esse drone é praticamente assim a coisa mais moderna que os Estados Unidos têm, e pode ser que ele tenha embarcado essa tecnologia, porque seu voo não foi explicado até hoje, né? Sabemos que tem vídeos dele na internet entrando no espaço aéreo venezuelano e depois voltando e pousando na Costa Rica. Então podemos especular que, já que tão secreto é isso, essa tecnologia que atingiu os soldados venezuelanos poderia estar embarcado num drone Sentinel, Eric. Muito bom, Júlio Roque. Eu aproveito, Júlio, eu quero te devolver rapidamente aqui, porque, na verdade, eu quero repercutir dois comentários aqui no chat, um do Rocha Silva e outro do Rodolfo Viegas. Vou começar pelo Rodolfo, que faz uma pergunta que me gerou outra pergunta, que é: como é que se protege disso, Júlio? Se há, e ele coloca aqui, se há alguma roupa ou capacete para se proteger. A pergunta que eu fiquei foi como os militares americanos não foram afetados por isso. Porque no meu entendimento, isso pega o ambiente todo. Como é que você que está dando aquele tiro, vamos chamar assim, né? E eu digo também tiro porque vi pessoas fazendo análise dessa suposta arma, né? De como isso foi. Suposta não, né? Claramente isso existe, pelo que a gente já entendeu aqui. Mas que provavelmente foi levada a campo como se fosse uma arma mesmo, né? E não você botar uma bateria no chão, porque existe esse formato. Você leva ela como se fosse um fuzil, né? Então tem como, Júlio, se proteger disso? Como que os militares americanos não se prejudicaram com isso? Perfeita pergunta, Eric. Quando você vai atirar com algum lança-rojão, lança-foguete ou até mesmo lança-mísseis, main-pad, que seria carregado nas costas de um soldado, na parte de trás, onde tem a propulsão dessa munição, né, tem um raio de segurança. Então você não fica muito ali atrás, porque essa propulsão pode vir a causar algum dano. Então é a mesma coisa com essa arma. Ela tem as áreas e as zonas, né, como uma foto vista de cima, como a arma no centro, aonde você pode ficar atrás da arma sem ser atingido, porque se trata do que nós falamos de DEW, é uma arma de energia diretiva. Então a energia está muito concentrada para que ela atinja o alvo com esse certo grau para danificar, né, ou parar, ou destruir, enfim, né? Então é muito diretivo. Então teriam zonas de proteção que eu creio que ao lado ou atrás de quem está usando a arma, com certeza não teria nenhum dano.
Mas agora, para falar sobre as armas portáteis, que foi o que você falou, Eric, isso foi um teste de, se eu não me engano, 2009. É uma arma chamada Phaser. Sim, é como se fosse um fuzil, vocês podem pesquisar. É PHASR. É uma sigla para um rifle que atira um certo feixe luminoso muito concentrado que descapacita, né? Tira a capacitação do soldado, fazendo ele ter vertigens ou não enxergar direito o alvo ou até mesmo sensação de vômito. Isso já foi pesquisado pelos grandes cientistas americanos durante muito tempo. E nasceu essa arma em 2009 que ficou meio ali nas sombras, mas ela existe, né? Foi testada, teve um certo sucesso e ninguém sabe, né, se naquela parte de Black Ops que as Forças Armadas, né, das potências sempre têm, estão usando pelo mundo e nós não sabemos. É o que nós temos, Eric, para dizer sobre isso. Apenas especular e apontar, né, algumas armas que já foram classificadas e já foram construídas por esses grandes exércitos. Muito bom, Júlio. Carcará, repercutindo aqui um comentário do Roche Silva, ele diz o seguinte: os Estados Unidos estão ultra avançados, eles usam a tecnologia de ar como cortina de fumaça no meio civil para desenvolver de forma avançada a tecnologia do futuro, que ele coloca entre aspas, quântica. Se eu me lembro bem, há um tempo atrás, você chegou a comentar sobre essa questão de fazer alguma coisa para esconder, né, principalmente no meio militar. Você quer que as pessoas achem que o país está desenvolvendo tal tecnologia, mas a tecnologia que de fato eles estão desenvolvendo é outra. Isso seria estratégico. E aqui o Rocha Silva coloca a pergunta não, né? Ele diz que ele estaria divulgando essa questão da IA, mas que na verdade é cortina de fumaça para uma tecnologia quântica. Eu queria te jogar aí essa pergunta e também sua análise sobre todo esse relato que a gente ouviu aí da invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Carcará, com você. Vamos lá, o Júlio descreveu muito bem isso aí, né? Esses estudos de armas de energia dirigida já vem desde a década de 70, 80. O Brasil entrou nesse time aí, mas não sei em que pé está. Eu sei que a Força Aérea estava mais adiantada no trabalho com laser, o laser usando o laser químico. Não sei em que pé parou a Força Aérea. Inclusive, ela queria fazer reações nucleares usando o laser, fazer enriquecimento de urânio. A Força Aérea estava num nível muito avançado, porém muito difícil essa tecnologia de compensar, fazer o enriquecimento de urânio, né? Cara, o programa do Glauber é bom porque é o seguinte, nós temos o livre-arbítrio aqui e como é que se diz? E a liberdade de falar assuntos agora, do passado, do presente, coisas que já aconteceram na humanidade, mas que por ignorância ou por falta de pesquisa, ou por pessoas ser de matizes de religiões diferentes, não querem buscar na Bíblia algumas coisas. Por exemplo, isso é o que aconteceu. Eu não acho novidade. Eu até quero fazer nesses dias um programa aí no Glauber, junto com o Júlio, se for o caso, explicando esses acontecimentos que teve na humanidade, coisas muito estranhas que aconteceram, e que agora nós, humanos da nossa época, 2025, estamos começando a fazer coisas que um dia foram descritas na Bíblia. É isso mesmo. Vou dar um exemplo. O rei Ezequias, quando lutou com o rei assírio Senaqueribe. O que é que aconteceu? Isso foi em 701 a.C. Segundo o relato bíblico, os assírios cercaram Jerusalém, o rei Ezequias orou, e de noite Deus mandou um anjo e matou 185 mil assírios. Simplesmente quando amanheceu o dia, tinha 185 mil homens mortos. Isso é uma arma de energia dirigida. Está na Bíblia. É impressionante, né? Como são as coisas. Sodoma e Gomorra, 1600, talvez mais antes de Cristo. Sodoma e Gomorra foi dirigido, que teve uma arma que era como se fosse o sol. A mesma coisa aconteceu na Índia, desceu fogo e enxofre do céu, isso é característico da explosão de uma arma nuclear, e destruiu Sodoma e Gomorra, e tudo transformou-se em cinza e sal, as pessoas evaporaram. Energia dirigida. Safo, para contextualizar,
que não tem novidade nisso aí. Quanto esse LRAD aí, Long Range Acoustic Device, né? Que é essa arma de som amplificado e direcional. O que é que o cara fez? Vou voltar para a Bíblia. Isso aconteceu com as muralhas de Jericó. Josué, o anjo chegou lá, ó, tu faz isso, que vai vir um grande som e vai derrubar as muralhas. Olha só, cara, eu fico achando, o Júlio falando, então, cara, essa porra teve na Bíblia, cara, isso já aconteceu. E essa arma aí, esse equipamento, que você pode se chamar de arma, ou pode chamar de um instrumento para o bem, o que você falou, isso é de acordo com o higiene e arte da pessoa. É a mesma coisa você ter uma arma em casa, arma de fogo, e você usar para se defender, ou para fazer uma caça, para sobreviver, e outra pessoa pegar essa mesma arma de fogo e usar para fazer assalto, cometer homicídios e delitos, né? Essa arma ela tem utilidades muito boas para resgate em alto mar, pessoas que estão perdidas, porque ela direciona o som, vai buscar, e azimuta, vai na direção, um feixe, e a pessoa escuta. Por isso que ela tem um problema foda se o cara ampliar o som e quebra o tímpano da pessoa. Em 2016, eu fui lá no batalhão testar essa arma aí, esse equipamento. Lá no batalhão. Eu tenho até foto, só não sei onde é que tá. Tem foto, tem filmagem, eu fazendo isso aí com a Biodefense, que é uma empresa americana, do brasileiro, né? Ele representa. E, inclusive, ele vendeu alguns desses equipamentos para as fragatas da Marinha. É muito bom. E eu indiquei esse material para o pessoal dos presídios. Acho que eu fiz até aí o podcast falando, senhores, comprem o LRAD, ou essa arma de energia dirigida acústica, que você evita estar jogando luz e som, granada, uma arma com estilhaço, depois vai evoluir para tiro, depois você vai matar todo mundo. Fica aqueles caras chatos no telhado lá, fazendo protesto lá, queima tudão, joga esta porra, aumenta a potência que o cara não aguenta ficar. Isso que aconteceu lá na Venezuela. Eles colocaram, tem um modelo para aeronaves, né, para helicóptero, que eles colocam de baixo e aciona de dentro da cabine. Porra, o cara não suporta. E é grande. O que a Venezuela usou, com certeza, foi em Black Hawk especial, deve ter sido de alta potência. Tora o tímpano da pessoa. E outra coisa, eles também podem ter usado uma coisa chamada luz psicotrônica. Inclusive, o Japão, de sacanagem, o exército japonês fez um teste dentro do cinema, quase 100% das pessoas vomitaram e ficaram desacordadas. E muitos entraram em convulsão. Depende do tipo de luz, é isso que acontece com a pessoa. Tem gente que está no cinema e depende do tipo de luz ou tipo de frequência que a luz emite, tem pessoas que vomitam. Isso é normal no dia a dia. Existe um estudo para isso aí, é guerra psicotrônica. Eu, o Júlio, a gente já estudou sobre isso aí, tem manual disso aí. São armas que estão voltando de novo. Tem um bocado de gente no YouTube aí, esses especialistas aí que existem aí, né? Dizendo que é arma apocalíptica, é o fim do mundo e que o americano usou algo inédito. Bom, ele pode ser inédito o emprego da arma lá na Venezuela, mas essa porra é usada no Iraque direto. Quem quiser, baixa vídeo aí. Arma acústica usada na multidão. Aí você vai ver os jipes americanos, aqueles caminhões deles lá, tipo Humvee, jogando a potência máxima, não fica ninguém na rua, não dá para ficar. Eu fiz o teste, aí você fez a pergunta, tá, meu amigo Eric, Carcará, por que a tropa não sentiu? É porque ela é curvada, e quando você fica atrás da arma, você não sente, entendeu? Eu fiz o teste, mas se você começar a passar para frente dela, para lateral, aí passa um pouquinho, você já começa a sentir. Então, quando você fica atrás dela, você lança ela e você fica atrás 1 metro, 2, você não sei por quê, só vai para frente o som. E ele só vai quebrar a barreira do som lá na frente. Ele realmente quebra a barreira do som igual um caça. Quando o cara aumenta a potência, ele vai quebrando a onda de choque, bate no teu tímpano, e o tímpano é onde fica o quê? O equilíbrio da pessoa, onde fica o bulbo, não é isso? O cerebelo, tudão. Então, se você quebrou o tímpano, o cerebelo não funciona, o bulbo desorienta a pessoa todinha, você não sabe mais onde é em cima, embaixo, norte e sul, você fica desorientado. E quando se desorienta, a tendência é o quê? Vomitar, né? Ter tonturas e vomitar. Então o americano usou luz e usou o som.
E essa quantidade de tiro enorme que eles falaram que não conseguiram disparar, trocar tiro, porque eles usaram uma metralhadora chamada GAU. A GAU é uma arma rotativa de 7 canos, 6 canos, que dá simplesmente 5 mil tiros por minuto, pô. E cada helicóptero daquele Little Bird, que eles levaram 3 no apoio de fogo aproximado ali, 3 ou foi 4, com 2 metralhadoras dessas. Ou seja, cada helicóptero está dando ali 10 mil, 12 mil tiros por minuto. Entendeu? Como eram 4 vezes 2, 48 mil tiros. Ai, não deu nem puxar, pô. E tem as fotos, que eu tenho fotos desses venezuelanos, que eles foram o quê? Dilacerados e o corpo foi evaporado. Por quê? Os Little Bird, eles também usam míssil, um lançador de míssil, um casulo, que lança um foguete chamado Hydra. O que é Hydra? Hydra é um foguete termobárico, ou seja, bate, explode, toca fogo na porra toda. Então é formado um vácuo, o corpo colapsa e depois volta para a posição simplesmente colapsando pulmão, ouvido, coração, tudo colapsa, a pessoa vira gelatina, com arma termobárica. Tá bom, Eric? Então isso que aconteceu. Como o Júlio falou, essas armas são extremamente, são muito caras para se fazer. Após elas serem feitas, são muito baratas, porque, tipo assim, um disparo de um laser não tem como comparar com o disparo de uma arma sólida, entendeu? Um cartucho que você tem que levar para a prensa, pegar produto químico, metal, imprensar, energia. O laser é só um disparo, normal, como se fosse uma mensagem. Bateu, derrubou. E o laser faz o papel de destruição de armas antiaéreas, projéteis. O Israel, ele consegue derrubar os projéteis do Hezbollah, do Hamas, usando o laser já, que é, como o Júlio falou, o Iron Beam. É a única arma realmente testada. Tem limitações por causa do clima, né? Nuvens, esse negócio todo do laser é uma luz. Se tem nuvem ou alguém provocou uma nuvem com fumaça, realmente ele começa a falhar. E o alcance do laser é indeterminado em clima limpo, né? Céu limpo, tal, que a gente fala céu de brigadeiro. Mas se estiver nublado, começa a falhar. Tá bom? Então é isso aí, eu não vou falar mais, que é para deixar algumas coisas aí para o Vilas Boas falar, porque senão acaba o assunto aí sobre as DIL, Directional Energy Weapons. Valeu, tamo junto. Muito bom, Carcará. Comandante Vilas Boas, vendo aí os relatos do Júlio e do Carcará, eu fico me perguntando o que mais a gente ainda pode ver além disso aí, né? Mas queria aí também sua visão e sua análise sobre aí tudo isso que a gente está falando. E se, além de armas como essa, a gente pode esperar, já que a gente está vendo aí uma guerra eclodir aí no mundo, quem sabe uma terceira guerra, o que a gente ainda pode esperar daqui para frente? Eric, boa, né? Bom, falar depois do que os dois já comentaram, fica até difícil acrescentar alguma coisa, né? Mas basicamente os dois, eles esgotaram, né, praticamente tudo que a gente tem para falar nesses assuntos. A única coisa que eu acho que vale a pena mencionar um pouco além do que eles falaram é que a limitação dessas armas, né, da DIO, né, das armas de energia direta, basicamente o limite dela é a tecnologia, é a inovação, é até onde a tecnologia disponível naquele momento para aquele fabricante de armas daquele país consegue avançar. Então, dentro desse pacote, né, que o Júlio muito bem explicou, da energia sonora, que os efeitos, os armamentos principais são essas aí do LRAD, da energia das armas da energia da luz, né, que são as armas do laser, e das energias do pulso eletromagnético, a gente vê que cada hora existe uma barreira tecnológica que vai impondo algum certo tipo de limitação. Só para exemplificar um pouco fora da questão das armas, mas dentro ainda dos equipamentos militares, uma das coisas que a gente comentou aqui de tecnologia e inovação que foram colocadas no CVN, o Gerald Ford, novo porta-aviões que a gente já comentou aqui tantas vezes no contexto das operações no Mar do Caribe, a catapulta dele justamente é de energia eletromagnética. Ou seja, eles conseguiram colocar aquilo dentro de uma situação, dentro de um espaço e gerar energia suficiente para que o lançamento das aeronaves, agora, em vez de ser feito por meio de geração de vapor, seja feita por meio de energia eletromagnética. Esse mesmo tipo de energia também serve para disparar fuzis.
Então, em vez de você ter uma explosão por meio de uma queima que acontece dentro de um cartucho e expulsar um projétil que vai até o seu alvo, essa energia agora ela vem de um fuzil, do qual essa energia é feita através de um pulso eletromagnético. Então, essa evolução desses armamentos, eles vão acontecendo, né? A sistemática, a história por trás, a necessidade não é nova, é até bíblico, como o Carcará muito bem salientou, mas a gente vai a cada momento, a cada tempo, vendo como é que essas armas vão evoluindo. E mais, não é só evolução, não é só ter o armamento no limite da tecnologia, mas é saber como empregá-los numa situação como essa. Eu acho que foi o que chamou mais atenção da mídia especializada nessa notícia que o Eric colocou, que está sendo repercutida aí mundo afora. Então, não basta ter, tem que saber como empregar. Então, pouca gente fala, né, mas no relato que foi colocado aí desse guarda aí da guarda do pessoal do Maduro colocando, justamente a gente ele coloca de forma clara uma composição de efeitos. Então, quando a gente fala do sangramento aí de nariz e vômitos provocados por algum tipo dessas armas, ou pela combinação de uma arma sonora com uma arma de pulso eletromagnético que causou esse efeito, ao mesmo tempo ele colocou a intensa cadência de tiro providenciada, né, tanto pelos helicópteros que faziam o apoio aéreo aproximado, como pelos elementos de operações especiais da Força Delta que estavam no chão. Então, isso provocou um outro efeito que desorientou essa guarda. E o outro foi o momento prévio, né, onde os radares, os sistemas de comunicação, a internet, as luzes da cidade de Caracas e das bases militares foram apagadas. Isso por meio do que a gente falou aqui também extensamente na semana passada, por meio dos ataques dos aviões providos da guerra eletromagnética que cegou, né, calou e deixou que esses sistemas se tornassem inoperantes. Então, a gente vê a composição desses três fatores que conseguiram fazer com que essa ação fosse bem sucedida. Isso, no meio das operações especiais, a gente pode traçar um paralelo com o que a gente chama de superioridade relativa, ou a teoria da superioridade relativa, que é uma composição de efeitos, são preceitos a serem observados, tanto na fase do planejamento, como na fase da preparação e como na fase da execução de cada ação executada sobre um objetivo, que permitem que uma tropa menor, mas muito mais bem preparada, mais adestrada, consiga fazer uma composição de forças e suplantar uma força que é bem maior do que a dela e que ainda está na situação de defensiva. Ou seja, quem está na defensiva, ela sempre está em vantagem, porque ela não tem um ônus do ataque, ela está no ônus somente da defesa. Então, essa composição de forças em si, ela nos caracteriza como uma força menor consegue galgar sucesso, consegue o êxito sobre uma ação, sobre uma força muito maior que ela, no caso aí essa guarda exercida, e nesse limitação de danos colaterais que foram esses danos aí causados aí de mortes na casa de 32, pelo menos é o que a gente repercutiu aí dessa guarda pessoal do Nicolás Maduro, que era provida pelas forças especiais de Cuba. Então isso é interessante colocar, e a gente volta, como eu coloquei aqui no início, o limite é o limite da inovação. Então, equipamentos como esse que o Júlio muito bem descreveu nessas todas as composições, eles foram se tornando cada vez menores. Então, isso é um limite tecnológico. Eles se tornaram cada vez mais transportáveis, mais portáteis, mais potentes e cada vez mais direcionais. Então, essa direcionalidade, Érica, ajuda a responder a pergunta feita pelos nossos espectadores, que você muito bem colocou, o do porquê que as forças que o utilizam não são influenciadas por ele. Porque a concentração da energia é absolutamente direcional. Então, quando a gente vê um equipamento desse de alta potência de som, que consegue alcançar até 3 km, 3,5 km, 4,5 km de alcance, essa energia ela é totalmente direcional e só lá no final que ela começa a se dissipar, perdendo potência. Então, uma tropa que saiba utilizá-la e saiba fazer essa composição, ela vai muito provavelmente ter todas as condições de obter o êxito nas suas ações.